Boa noite. Boa noite. O governo federal envia 3 projetos de lei ao Congresso, regulamentando o orçamento impositivo e faz acordo para evitar a derrubada dos vetos do presidente Bolsonaro. Fortes chuvas causam inundações e deslizamentos de terra em 3 cidades do litoral de São Paulo. 16 pessoas morreram, 32 estão desaparecidas. Equipes de resgate ainda buscam por soterrados. Nas últimas 72 horas, choveu em Santos, Guarujá e São Vicente muito mais que a média do mês. 16 pessoas morreram e 32 continuam desaparecidas após os deslizamentos de terra que ocorreram na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O forte temporal atingiu a região e deixou um rastro de destruição. O dia foi de muita limpeza no Morro da Vila Baiana, em Guarujá, no litoral paulista. Moradores passaram o dia tirando a lama das ruas e das casas atingidas pela chuva. Renata ainda se recupera do susto. A casa dela foi levada e por poucos minutos ela conseguiu escapar. É porque foi assim, eu tava deitada com a minha filha, aí a gente escutou um barulho. Aí eu saí pra fora, fui lá ver, ajudar ela com as crianças. Aí eles mandaram um áudio pra mim dizendo que minha casa tinha acabado de cair. Ainda em Guarujá, a tragédia tomou conta dos moradores do Morro do Macaco Molhado, um dos locais mais afetados da região. Este homem lamenta a morte de um vizinho após um deslizamento de terra. Sábado mesmo ele estava aqui, nesse mesmo local com nós aqui. A gente fizemos um churrasquinho, fizemos uns trabalhos aqui e estava com nós. E a receber hoje de manhã essa notícia é chocante, né? O maior desafio para os representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros é que a chuva não dá trégua, o que significa que a qualquer momento novos deslizamentos de terra podem acontecer. Você vê aí nas imagens várias casas que foram atingidas pelas fortes chuvas, pelos deslizamentos de terra e ali atrás uma casa desabou e uma mulher e a filha que estavam dentro da residência acabaram morrendo. Infelizmente, as condições climáticas agora, no momento, dificultam em muito as nossas buscas, especialmente para os cães, né, aqui do Corpo de Bombeiros, tendo em vista um grande deslizamento de terra, e aí ele faz com que o odor, de caso possíveis vítimas pelo local, ele não saia, então dificulta bastante a nossa atuação. Guarujá, São Vicente e Santos foram as cidades mais afetadas. Em 12 horas, choveu a quantidade esperada para todo o mês de março, segundo a Defesa Civil de São Paulo. Com o temporal, ruas ficaram alagadas. Muitos carros acabaram debaixo d'água. Esse vídeo mostra um ônibus sendo tomado pela enxurrada enquanto tentava atravessar uma via no Guarujá. Os passageiros ficaram desesperados. Meu Deus! Toma nas tuas mãos. Moradores desta casa registraram o momento em que a água entrou no local. Uma idosa ficou isolada numa cama até que a água baixasse. Na madrugada, quando ainda chovia forte, muitas pessoas já tentavam tirar a lama de dentro das casas. Nesta outra imagem, uma moradora de Santos registra o trecho do Morro do São Bento, interditado pela queda de árvores e o deslizamento de terras. A gente não vai conseguir passar aqui, não passa nenhum ônibus. Guarujá e São Vicente decretaram estado de calamidade pública e suspenderam as aulas nas escolas. O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, sobrevoou as áreas atingidas pelas fortes chuvas e anunciou um programa de aluguel social para os desabrigados na região, que já passam de 400. Disponibilizamos recursos para o aluguel social, juntamente com as prefeituras. O governo do estado participa com 50% do valor, as prefeituras que têm destinação de recursos com outros 50%, para tantos quantos forem necessários para terem acolhimento e abrigo enquanto recuperam as suas casas ou terão um outro destino. Muitas dessas casas são irrecuperáveis ou não são recomendáveis que sejam reocupadas. O governador João Dória decretou luto de 3 dias por causa das mortes ocorridas na Baixada Santista. As chuvas que atingiram o litoral de São Paulo também provocaram alagamentos e interdições na região. A rodovia Cônego Domênico Rangoni chegou a ser interditada.
O repórter Guilherme Lopes está na rodovia dos Imigrantes e tem mais informações. Guilherme, boa noite. Olá, Mariana, Boris, boa noite a vocês, a todos ligados com a gente. A rodovia Anchieta, que é uma das principais ligações entre a Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo, ainda está completamente interditada. Isso desde as 8h30 da noite de ontem, por causa da forte chuva que atinge a região, a Baixada Santista. Houve deslizamento em pelo menos 2 pontos de serra e com isso muita lama, pedras, galhos e árvores desceram e atingiram as pistas. Os funcionários da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes passaram parte do dia trabalhando para retirar o excesso de lama, mas mesmo assim o trabalho não foi suficiente. No último boletim divulgado pela concessionária, ainda não há prazo para que a rodovia no sentido São Paulo seja liberada. Com isso, a única opção para quem sai da Baixada Santista é a rodovia dos Imigrantes, de onde eu falo ao vivo. Por causa do excesso de veículos ao longo do dia, houve registros de lentidão e congestionamentos em alguns pontos. Outras rodovias da Baixada Santista também sofreram com o excesso de chuva. A Cônego Domênico Rangoni teve muitas interdições ao longo do dia, com lentidão, congestionamento, mas de acordo com a concessionária, não há bloqueio na via. Mesma coisa acontece na Guarujá-Bertioga e também na Rio Santos, que opera no sistema Pare e Siga. Da rodovia dos Imigrantes, Guilherme Lopes para o Rede TV News. E o Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção, o 3º nível em uma escala de 5. O município ainda sofre com os estragos causados pelas chuvas que atingem a região metropolitana desde sexta-feira. 5 pessoas morreram. O repórter Tony Vendramini tem mais informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Boris. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, na Zona Sul do Rio de Janeiro, chove fraquinho. A Defesa Civil Municipal já registrou mais de 650 chamados, a maioria por deslizamentos de terra ou desabamentos ou ameaças de desabamentos. 49 carros arrastados pela correnteza formada pela chuva já foram todos recuperados, removidos. 132 imóveis estão interditados, 25 deles no bairro Jardim América, que fica na zona norte da cidade, onde 6 casas desabaram. Segundo o governo do estado, cerca de 5.000 pessoas no Rio de Janeiro estão desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas. Vamos ver na reportagem. Os imóveis vieram abaixo no início da manhã no Jardim América. Seu Aguinaldo contou que começou a ouvir os estalos de madrugada. Ele e a mulher escaparam por pouco. Ficamos imprensados ali. E os pedregulhos caindo, eu botei o braço na cabeça dela defendendo ela, as pedras que vinham, aquelas pedras pesadas, estou todo dolorido, não sei como eu não quebrei o braço. A chuva na região começou na madrugada de domingo. A Defesa Civil vistoriou várias casas, algumas foram interditadas. Já em Seropédica, na região metropolitana, a chuva deu uma trégua. Pela manhã, o nível da água continuava subindo por causa da cheia dos rios. Bombeiros tiveram que usar um barco para resgatar moradores. 5 pessoas morreram em decorrência dos temporais do fim de semana. Hoje foi encontrado o corpo de Matheus Souza Oliveira, de 21 anos, arrastado pela correnteza do rio em Queimados, na Baixada Fluminense. O governador Wilson Witzel disse que as famílias atingidas vão receber ajuda. Com o decreto assinado, que permitirá as famílias receber não só o aluguel social, entre R$ 400 e R$ 500, mas também as famílias desalojadas R$ 2.000, cujo cadastro será feito pelo município, para as famílias que têm até meio salário mínimo de renda per capita ou até no máximo 3 salários mínimos. Vamos saber então como vai ficar o tempo com a Gabriela de França.
Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva já começou a diminuir sobre São Paulo. Ela ainda pode aparecer amanhã de forma fraca e isolada. E mesmo que fraca, é alto risco de deslizamento sobre a costa aí do Sudeste, principalmente no litoral paulista, porque o solo está bastante encharcado. Qualquer chuvinha pode trazer aí novos deslizamentos e transtornos. Vamos lá para Santos, então? Amanhã em Santos pode ter chuva fraca apenas, em forma de garoa no máximo, aí, máxima de 29 graus. Agora, na quinta, a chuva volta a engrossar. Então, continue em alerta aí a Baixada Santista, viu? Na capital paulista, o tempo volta a ficar firme, pelo menos até quinta-feira para de chover de vez, o sol volta a aparecer, máxima de 25 graus, amanhã mais fresquinho, não passa dos 23 e a madrugada continua fria, mínima na casa dos 17 graus apenas. E o sistema de baixa pressão continua atuando aqui na costa do Sudeste, favorecendo aqui a formação de nuvens e junto com o corredor de umidade que vem da Amazônia em direção à região, ainda favorece aí é alto o risco de chuva forte, especialmente entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Em Vitória, as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, podem causar transtornos novamente. Chove à tarde em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro. O tempo fica aberto aí na maior parte do dia, tá? Só não vai chover amanhã nessas áreas em amarelo aqui do mapa que a gente vai ver, olha só. Entre Roraima e o Amapá, o tempo fica firme também em todo o litoral aqui da Bahia e nessa outra área que vai do sul do Mato Grosso do Sul, pegando o interior de São Paulo e todo o sul do Brasil. Portanto, no Rio Grande do Sul, nem sinal de chuva nos próximos dias, viu? Os gaúchos terão mais um dia aí bastante quente e seco amanhã, temperaturas acima dos 30 graus e vai continuar assim pelo menos até sexta-feira. Faz sol e a máxima chega aos 29 graus em Campo Grande, muito sol e calorão de 36 graus em Boa Vista. Qualquer dúvida já sabe, né? É só clicar no site da Rede TV. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O número de casos suspeitos do coronavírus no Brasil aumentou de 433 para 488. São 55 casos a mais em relação a ontem. O Ministério da Saúde também anunciou a ampliação do número de países que passam a fazer parte do grupo de nações com transmissão local da doença. Com 2 casos confirmados de coronavírus no país e 488 suspeitos, a maior parte no estado de São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde afirmou que a partir desta quarta-feira, o número de casos suspeitos pode aumentar devido à inserção de novos países que entraram para o radar de investigação da doença. Agora, 26 nações com transmissão local do Covid-19 fazem parte desta lista, como os Estados Unidos e a maior parte dos países da União Europeia. A orientação da pasta é para que os viajantes que vierem ao Brasil estejam atentos à febre e sintomas respiratórios. E hoje o governo japonês informou que pode adiar os Jogos Olímpicos que estão previstos para julho por causa do novo coronavírus. Em todo o mundo, as infecções por Covid-19 já chegam a quase 93 mil e atingem cerca de 80 países. São mais de 3.100 mortes. O maior número de novas infecções foi registrado na Coreia do Sul. Veja na reportagem do correspondente da Rede TV na Ásia, Marcelo Espíndola. Em 24 horas, a Coreia do Sul viu o surto aumentar em cerca de 1.000 novas infecções, o que levou para mais de 5.000 casos confirmados do Covid-19, e as mortes passam de 30. A maioria dos casos estão em Daegu, onde o vírus se propagou em uma seita religiosa. A seita Chincheonji entregou a lista de 310 mil membros para que as autoridades possam realizar os exames de saúde. Diante da emergência, o presidente coreano Moon Jae-in declarou guerra ao vírus. Como tática no combate, o país criou o drive-thru do coronavírus. São postos montados em locais de grande movimentação de veículos para examinar motoristas e passageiros. Com mais 32 mortes, a China registra quase 2.950 óbitos. Dos mais de 80 mil infectados, cerca de 50 mil receberam alta médica. Hoje, o país registrou 125 novos casos. É a quantidade mais baixa desde os últimos 40 dias. Segundo a OMS, nesta segunda-feira, o número de infecções nos outros países foi muito maior do que no território chinês.
Nas últimas 24 horas, houve quase 9 vezes mais casos relatados fora da China do que dentro da China. As epidemias na República da Coreia, Itália, Irã e Japão são nossa maior preocupação. Depois de exportar o Covid-19 para praticamente o mundo todo, as novas infecções aqui na China diminuem e aumenta a preocupação em importar o vírus. Por isso, além de Pequim, Xangai e a província de Guangdong passaram a exigir quarentena de quem chega de algum país que esteja em situação grave de surto. A Embaixada da China também planeja retirar estudantes chineses que estão no Irã. No país do Oriente Médio, as infecções confirmadas passam de 2.300 e são mais de 70 óbitos. Macau divulgou hoje a 9ª cura. Agora apenas um paciente permanece em tratamento. A cidade mantém 115 pessoas em quarentena e não registra uma nova infecção há 28 dias. Hong Kong anunciou que vai enviar 4 aviões a partir de amanhã para retirar 530 cidadãos de Wuhan e outras cidades da província de Hubei. E por causa do surto de coronavírus, é possível que os Jogos Olímpicos sejam adiados para o fim do ano, segundo afirmou a ministra da Olimpíada de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E vamos conversar agora com o Dr. Jean Gorenstein, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo. Dr. Jean é mestre em doenças infecciosas e é o nosso convidado para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Dr. Jean, boa noite. Boa noite, Boris. Boa noite, Mariana. O senhor acha que já é uma pandemia esse coronavírus? Pois é. Nós, do Brasil, não só nós no Brasil, mas a comunidade internacional, exceto a Organização Mundial de Saúde, veem isso como uma pandemia. Por quê? Porque quando nós consideramos uma epidemia que ela simplesmente vence os limites dos continentes, isso conceitualmente já se trata de uma pandemia. Portanto, mesmo os 90% dos casos estando localizados na China, quer dizer, não chega a ser uma endemia, mas eles estão concentrados ali. Mas nós temos um grande número de pessoas infectadas em vários continentes e a circulação de vírus é alta em vários deles. Então, conceitualmente... E o que muda sendo pandemia? Isso muda porque a partir do momento em que você tem um conceito de dizer nós temos uma pandemia, eu não preciso virar para fazer teste um indivíduo com sintomas que veio da área, por exemplo, da China ou veio da Itália para ser testado para o Covid. A partir do momento que ele diz eu estive fora do país, uma vez que no momento nós não temos a circulação no nosso meio, de toda sorte, nós já teríamos a possibilidade, a autoridade de testar esse indivíduo. 100 anos atrás tivemos a maior pandemia de todas, que foi a da gripe espanhola com o vírus influenza. Hoje nós temos remédios, temos vacinas e a gripe continua matando. Já existe uma expectativa em torno de uma vacina que está sendo desenvolvida para esse Covid-19. Que garantias a gente vai ter de que vai ser uma vacina que vai conseguir dar conta do recado? É muito importante a gente lembrar o seguinte, que quando se trata de medicamento, quando se trata de vacina, você também tem estágios, etapas para avaliar o perfil de segurança desses produtos. Então, e o vírus fica mudando. E qual é a questão? O primeiro aspecto é você criar realmente o que a gente chama de um prime. Ter a possibilidade de ter exatamente esse material genético que já tem. Mais de 20 países já estão desenvolvendo sim a vacina. Mas a partir do momento que você disponibiliza de um produto desse, eu preciso saber se eu aplicar esse produto, vai ter reação, vai ter febre, vai ter dor no local da aplicação, quanto que vão ter náuseas, dor de cabeça, então eu preciso saber disso. E mais, eu preciso saber se a dosagem de anticorpos vai ser uma dosagem protetora. Se eu vou ministrar uma dose em que eu vou ter uma quantidade de células de defesa capazes
de me proteger. Então, tudo isso demanda tempo. Então, A mutação do vírus não preocupa. Na melhor das hipóteses, 4 a 6 meses. Mas o que nós temos visto? Pontualmente, casos em que você amplificando o vírus, foi o que aconteceu nos 2 casos aqui no Brasil, nós vimos que os 2 vieram da Itália, mas um teve a origem na Alemanha, o outro teve origem na Inglaterra. Só que se a gente tem mais ou menos mais de 30 proteínas, o que muda são 2 ou 3 posições do aminoácido. Quer dizer, não é capaz de você transformá-lo num outro vírus ou modificar a sua letalidade. Ou seja, de repente ele vem para cá, ele cria um vírus novo capaz de ter um perfil de agressão muito maior. E como prevenir? Vale a pena sempre orientar, repetir. Sem dúvida, a prevenção nesse momento, principalmente no nosso meio, que nós não temos a circulação do coronavírus mutante, o Covid-19, mas nós temos vírus respiratórios. Então nós temos o adenovírus, o rinovírus, mas mais do que isso, nós temos já o vírus da gripe, tanto a influenza A quanto a influenza B no nosso meio. Então as pessoas, elas têm que ter algumas práticas de segurança. Práticas essas que nós aprendemos em 2009, mas não é nada, são 11 anos, a gente foi perdendo então essa nossa habilidade. O que tem que acontecer? Os ambientes arejados e ventilados, principalmente no transporte público. Então é muito natural... Transporte público, então, de preferência janelas e vidros abertos do que ar-condicionado. Porque o que acontece? Você entra dentro de um ônibus, o que acaba acontecendo? Em dias chuvosos, todo mundo fecha as janelas. A circulação de vírus, independente de temperaturas altas, é muito grande. Assim como em dias muito mais frios. Portanto, ambientes arejados e ventilados. Mais do que isso, ter o álcool gel no bolso e na bolsa. Por quê? Porque à medida em que eu coloco a mão naquelas barras de proteção, se alguém, segundos antes, tossiu, espirrou e pôs a mão ali, logicamente eu tenho a chance de me contaminar. E mais do que isso, nós vivemos num país que nós somos muito acalorados para cumprimentar, a gente beija, a gente abraça, dá mão. Óbvio, vamos dizer, olha, não vamos nos beijar, isso é nato do brasileiro. Mas assim, aquele beijinho pode vir molhado. Então o indivíduo coça, esquece que coçou, põe a mão no olho, põe a mão na boca, põe a mão no nariz. Beijo de língua, então, não pode Esse nem mesmo. se falar, não deve, né? E mais do que isso, aquele cumprimento com a mão. A gente não sabe se esse indivíduo acabou de tossir. Então, a gente não pode ser indelicado. A Angela Merkel foi cumprimentar o ministro do interior na Alemanha e ele recusou e ela se lembrou da medida. Então, é para evitar contato físico mas mesmo. Mas a gente não vai conseguir fazer Doutor isso Jean, no nosso dia. Então, ou álcool sabonete? gel. Então, nem sempre você tem a água e sabão do teu lado. O vírus é extremamente sensível. Ele é extremamente sensível à água e sabão, ao álcool gel, ao álcool 70. Então, ótimo. Mas eu estou dentro de um transporte público, no meu dia a dia, no teclado de um computador, que muitas vezes no meio corporativo ele é dividido entre várias pessoas, o que eu faço? Uso álcool gel, aproveito um paninho para limpar essas superfícies de telefones, telefone celular, o teclado, o próprio monitor, e com isso eu vou trabalhar com segurança. E animal doméstico transmite? Então, essa semana nós tivemos uma notificação de que em Hong Kong se identificou um pet com o Covid-19. Pet gato ou cachorro? É um cachorrinho. Ele não tinha sintoma, tinha uma pequena quantidade de vírus, mas como a gente sabe que o coronavírus de forma geral, ele é uma zoonose, ele passa de um animal para o ser humano e ele modificando o seu material genético, aí a transição de humano para humano passa a ser maior, como é o que nós vimos, seja na SARS, seja na MERS, quer dizer, 2002, 2012, 2013 e agora. Mas a gente fica atento, essa é só uma identificação, não é motivo para alarde nesse momento. Por causa do alarde, por causa do pânico, muita gente correu para as farmácias para comprar material, até cirúrgico, máscaras, por exemplo, de proteção. E isso acaba faltando depois nos ambientes em que são mais necessários, nos postos de saúde. A população em casa precisa dessas máscaras ou
pode deixar para o ambiente de forma do alguma. posto? Vamos lembrar quem são as pessoas que podem e devem usar essa máscara. São os profissionais da saúde que vão estar dando assistência direta aos pacientes com suspeitas de quadros respiratórios. Volto a dizer, pessoas vindo de fora, com sintomas respiratórios, então vieram de outros países, são considerados suspeitos. No momento, quem são esses suspeitos? Quem andou na China, na Europa, especialmente na Itália, então com sintomas respiratórios, para eu proceder ao atendimento, eu uso a máscara. Assim como as pessoas que estão dando, os cuidadores que estão em quarentena em conjunto com essas pessoas e estão promovendo assistência. Essas usam as máscaras. E mais, aquelas pessoas que são sintomáticos respiratórios que estão andando pela rua. Quer dizer, eu estou saindo de casa hoje, indo para um hospital para passar em consulta, ou eu preciso entregar um documento no emprego, eu preciso me utilizar da máscara. Fora isso, não existe indicação absolutamente alguma. Doutor Gorenstein, muito obrigado por sua presença no Rede TV News e estamos abertos para outras orientações. Vamos ter o senhor de volta. Eu não vou cumprimentá-lo, se mudar a mão. É tchauzinho de Miss, Mister, né? Só de longe. Muito obrigada, tá? doutor Jean Gorenstein. Muito obrigado. Continue conosco assistindo o telejornal. Vamos conversar ainda depois com o senhor para aprendermos mais. E mesmo com a decisão do Ministério da Saúde de antecipar o início da campanha de vacinação contra a gripe, o medo do coronavírus tem sim levado muita gente a procurar se prevenir e buscar as clínicas particulares. A procura pela vacina contra a gripe aumentou até 90% em alguns laboratórios de Belo Horizonte. Um dos motivos é a preocupação com o avanço do coronavírus. As baixas temperaturas deste verão, principalmente na região sudeste, também aceleraram a procura pela imunização. Vacina da gripe? Não, a gente ainda não tem. A gente está aguardando a liberação da Anvisa para saber quando que vai chegar. A Maria Goretti também está à procura da vacina. A intenção é prevenir mesmo contra a gripe, né? Com esse novo surto aí do coronavírus, pelo menos eu vou estar imunizada contra a gripe, né? Que já é uma preocupação a menos. A vacina contra a gripe disponibilizada nos postos de saúde e nas clínicas particulares não protege contra o novo coronavírus. Mas imunizar o público-alvo contra a gripe comum é a principal estratégia do Ministério da Saúde para diminuir a quantidade de pessoas gripadas no inverno e assim ajudar os profissionais da saúde a diagnosticarem mais rápido casos de Covid-19. A proteção é importantíssima nesse momento em que a gente tem outros vírus circulando e que esse público-alvo ele pode ter evolução para formas mais graves e quanto antes se vacinarem, a gente diminui, reduz a disseminação do vírus e facilita o diagnóstico para as outras doenças também. Os lotes da vacina contra a influenza ainda estão em fase final de produção. Mesmo com a antecipação da campanha, o Instituto Butantan de São Paulo pretende entregar as doses a tempo. Já a rede privada diz estar preparada caso ocorra um surto. Este laboratório de Belo Horizonte, por exemplo, oferece o exame em domicílio. O custo é de R$ 230 e o resultado sai em 48 horas. A intenção é que a gente diminua a circulação. Então, a pessoa que está com suspeita, ela fica em casa e tem o benefício de ter a coleta em domicílio. A reforma da Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo foi aprovada hoje sob tumulto e muitos protestos. As galerias da Assembleia Legislativa de São Paulo estavam lotadas quando a sessão foi iniciada. Do lado de fora, manifestantes tentavam forçar a entrada e começou a confusão entre policiais militares e funcionários públicos. A tropa de choque interveio para conter a invasão e o tumulto aumentou. Manifestantes foram atingidos por balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Portas, janelas, vidros e cadeiras da Alesp foram depredadas. A proposta da reforma da Previdência no Estado foi aprovada em segundo turno, com 59 votos a favor e 32 contra.
O projeto de lei eleva a idade mínima das aposentadorias das mulheres para 62 anos e 65 anos para os homens. A alíquota de contribuição sobe de 11% para 14%. A votação do projeto de lei complementar ainda pode trazer algumas alterações no texto aprovado. Servidores que cumpriram os requisitos para se aposentar não serão atingidos pela reforma, mas também vão pagar uma alíquota maior. É óbvio que o funcionalismo iria reagir ante os prejuízos para a categoria, mas a reforma é necessária, urgente e responsável. O governador Dória não se preocupou em ser simpático aos funcionários públicos. Lamentavelmente, a reforma da Previdência no âmbito federal, por razões político-partidárias, não foi estendida aos estados. O governo enviou 3 projetos de lei ao Congresso regulamentando a execução do orçamento impositivo. A medida faz parte de um acordo para evitar a derrubada dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. A disputa pela autonomia na destinação de 30 bilhões de reais do orçamento deste ano começou no fim de janeiro, quando o presidente Jair Bolsonaro vetou os pontos da proposta que permitiam que os parlamentares e o relator do orçamento decidissem como e quando o dinheiro das emendas parlamentares seria liberado. Desde então, o Congresso ameaçava derrubar os vetos. Os parlamentares estavam divididos. Enquanto uma parte, formada principalmente por deputados, queria derrubar os vetos, outra, em sua maioria de senadores, queria manter. Essa distribuição de dinheiro tem como prioridade, número 1, o interesse eleitoreiro e não o interesse público. Esse desperdício não é a boa gestão que se pretende. Para garantir a manutenção dos vetos, no meio da tarde, o governo enviou ao Legislativo 3 projetos de lei regulamentando o orçamento impositivo. A sinalização era esperada pelo Congresso para dar início à votação dos vetos. Um dos pontos da proposta transforma 9,6 bilhões de reais, que eram emendas do relator do orçamento, em recursos para os ministérios. Mesmo depois que o texto foi enviado, os presidentes da Câmara e do Senado passaram horas a portas fechadas, avaliando se a proposta do governo atendia aos parlamentares. O sinal claro do governo de fortalecer o executivo dá para o parlamento também a tranquilidade de manter o veto do governo. Do Congresso, da nossa parte, com a manutenção do orçamento impositivo, a gente pode acabar com essa polêmica. As negociações já vinham se arrastando desde antes do Carnaval, quando o governo recuou do acordo que tinha sido feito com o Congresso. Logo depois, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, foi gravado dizendo que o governo é vítima de chantagem do Congresso. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro enviou vídeos convocando manifestações contra o Legislativo. Esse conjunto de hostilidades contra o Congresso fez com que Davi Alcolumbre fosse até Bolsonaro pedir o fim das críticas. Nos bastidores, o envio dos projetos regulamentando o orçamento impositivo também foi visto como uma forma do Executivo se desculpar pelas afrontas feitas ao Congresso. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha sido feita qualquer negociação em cima dos 30 bilhões de reais. De acordo com o presidente, o projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional preservou a programação original formulada pelo governo. Bolsonaro disse ainda que a autonomia do executivo foi mantida. Olha, no frigir dos ovos, mesmo com avanços e recuos, o governo do presidente Bolsonaro tem inteira, completa e total razão em bater o pé. Cabe ao executivo aplicar o orçamento. Não é tarefa do Congresso num regime presidencialista. Senadores e deputados que cumpram a Constituição. Foi lançado hoje em São Paulo o estudo Álcool e a Saúde dos Brasileiros, Panorama 2020. A publicação, realizada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, mostra que a taxa de internação relacionada ao álcool cresceu nos últimos anos. O estudo apresentou dados atualizados sobre o impacto do álcool na saúde dos brasileiros. Segundo o levantamento, entre 2010 e 2018, houve um aumento de 4,1% no número de internações relacionadas ao uso de bebidas alcoólicas.
Já entre as mulheres, este aumento foi ainda maior. Cresceu 19,5% e passou de 85 mil casos em 2010 para mais de 101 mil em 2018. Quando que o uso de álcool acaba sendo nocivo? Quando existe, independente da frequência ou independente da quantidade, algum prejuízo para aquela pessoa ou para quem vive com aquela pessoa. Em geral, os familiares, os amigos, os companheiros de trabalho, os companheiros de escola, de universidade. Então, quando existe esse prejuízo, é porque está tendo um consumo nocivo de álcool. Além das internações, o estudo revelou que o número de mortes relacionadas ao consumo de álcool ainda preocupa. Entre 2010 e 2018, este número cresceu 6%, saltou de mais de 66 mil para mais de 70 mil, o que significa 8 mortes por hora em decorrência do uso de álcool. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.